Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Cão mostra onde o corpo do dono estava enterrado. O homem sumiu e o animal deu pista para os vizinhos até a cova. O caso do motoboy que desapareceu ao entregar remédio em condomínio na Serra. A moto dele foi encontrada em região deserta, usada por criminosos. Em Linhares, populares socorrem homem na rua com 90% do corpo queimado. Pistoleira fake. A mulher usou uma pistola de brinquedo para assaltar loja no centro de Vitória. A ficha criminal da suspeita passa pelo tráfico, roubo e assassinato. Superlotados, no Transcol ou nos Verdinhos, a rotina no transporte público é a mesma. Passageiros embarcam torcendo para não serem contaminados pela Covid-19. Tá chegando a hora de escolher quem vai administrar o seu município e quem vai representar a sua comunidade na Câmara de Vereadores. Para votar com segurança, o TN1 traz informações de horários de votação para idosos, medidas de segurança, como justificar o voto e muito mais. É isso aí, cola na gente que o TN1 volta já já. TN1 está de volta e o jornal já começa falando do sofrimento diário do trabalhador que depende do transporte público. Os coletivos, gente, seguem lotados e os passageiros aglomerados, tanto no Transcol quanto nos Verdinhos, as linhas municipais de Vitória. Pois é, e olha, ontem nós mostramos aqui que os ônibus do sistema Transcol seguem sem cobradores e os usuários só podem pagar utilizando o sistema GV, como forma de prevenção ao contágio do coronavírus. Parece que a palavra aglomeração está fora do dicionário em plena pandemia do coronavírus. Que situação, né, meu povo? Ó, ônibus lotado. A gente paga a nossa passagem cara para, nesse tempo de pandemia, viver nessa situação como estamos. Precisamos de socorro, ajuda. Joyce é professora e todos os dias pela manhã sai de Santo Antônio, em Vitória, e segue para a Praia do Canto. Pega a linha 211 e diz que o ônibus sempre está lotado. Estamos sofrendo demais. Por quê? Porque os ônibus vêm lotados, superlotação, ficamos em pé, pagamos nossa passagem muito cara para acontecer esse tipo de situação no município de Vitória. O coletivo chega ao ponto e lá dentro já tem passageiros em pé. Do lado de fora, quem esperava faz fila para entrar e seguir viagem, mesmo sem o distanciamento social. Pessoas não usam máscaras, não tem álcool gel em mãos, então eu estou extremamente preocupado com essa situação. Situação que também deixa Deusi revoltada. Peguei o 211 lotado e você não dava para se mexer. Tão lotado. Se vocês filmar agora, vocês vão ver o 211, que situação que vem lá de São Pedro e até Camburi. É cheio. Segundo os moradores, outra linha problemática é a 518, a única que faz Santo Antônio, Vila Velha. E principalmente entre as 7 e 8 da manhã, o ônibus passa lotado e às vezes o motorista nem para no ponto de ônibus. Muito revoltada. A gente fica aqui mais ou menos quase uma hora e meia. Sábado eu fiquei aqui 1h30. O ônibus não parou, muito lotado. Não tem cabimento. Pois é, gente, por nota, a Ceturb informou que a linha 518, que apareceu aí na reportagem, passou a rodar com toda a frota desde o dia 5 de outubro. E que ela, assim como as demais linhas, estão sendo monitoradas. Ainda orienta que os usuários utilizem o aplicativo Ônibus GV para verificar a lotação. E olha, a polícia encontra a moto do entregador que desapareceu ao levar encomenda para condomínio na Serra. Moradores do prédio ouviram pedidos de socorro. Gente, em Linhares, um caso chocante. Um homem foi encontrado com 90% do corpo queimado e um cãozinho que indicou onde o corpo do dono estava enterrado. Quanta coisa, né, gente? Hora da ronda policial com Vanessa Calmon. Vanessa, bom dia para você.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Georgia, a todos que acompanham o TN1. Pois é, vamos começar então com esse giro policial, com esse caso do corpo que foi encontrado enterrado, gente. Esse caso aconteceu em Planalto Serrano, na Serra. Esse corpo, ele foi encontrado pelo cachorro do próprio dono. É que esse homem estava desaparecido há dias e o cachorro dele foi quem indicou aonde ele estava enterrado pelo cheiro do dono. Vamos entender melhor essa história na matéria da Suzy Faria. Esse cãozinho aí, que os moradores estão chamando de Negão, foi um herói. Tudo começou quando os moradores do Bloco A de Planalto Serrano começaram a ouvir boatos de que um conhecido deles estava sumido ou morto. O homem tinha desaparecido há mais de 2 semanas. Os moradores, então, diante de tantos boatos, resolveram checar aonde Geovani estava. Eles, então, se reuniram e foram até a casa dele, que fica ali, no meio do mato, aquele barraquinho ali. Chegaram lá, não encontraram realmente ninguém. Somente o cão de estimação de Geovani estava lá e amarrado. Assim que os moradores soltaram o cão, ele teve uma atitude considerada por eles estranha. Entrou para o meio do mato e começou a fuçar um determinado local. Na hora, os moradores não perceberam que aquele gesto do cão estava indicando exatamente onde o dono dele estava. Ao soltar ele, o cachorro saiu de perto de nós e se enfiou no mato, cheirando os matos, tudinho. Então ele se enfiou no meio do mato aonde que a gente não tinha ido procurar. Aí foi aonde que a gente achamos, né? Aquela cova lá e aí o corpo, os moradores começou a gritar, vão cavar ali, vão procurar e quando cavou aí encontrou. A cova rasa foi encontrada a poucos metros de onde Geovani morava e o corpo dele já estava em estado de decomposição. Geovani foi levado para o DML, onde o legista vai tentar identificar a causa da morte. Já a autoria e motivação vão ser investigadas pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Olha, ele trabalhava para ele mesmo, ele era uma pessoa de bem, ele catava reciclagem, ele te perguntava se tinha um quintal para capinar. Ele era de bem, então os moradores se revoltou por isso, pelo esse simples fato dele ter sumido. Gente, o outro caso aconteceu em Linhares, no norte do estado. Um homem, ele foi encontrado no meio da rua com 90% do corpo queimado. Os moradores se desesperaram e tentaram apagar as chamas até a chegada do corpo de bombeiros. Eles utilizaram um extintor para apagar as chamas do corpo do homem. Quando o corpo de bombeiros chegou no local e foi socorrer aquele homem, ele chegou a dizer que estava usando gasolina, mas não soube explicar como aquele fogo começou. Bom, o Corpo de Bombeiros disse que havia indícios de que talvez aquela situação fosse uma situação de crime e por isso então encaminhou esse caso até a Delegacia de Linhares, até a Polícia Civil. Quem está responsável por esse caso é o delegado Fabrício Lucindo e ele falou sobre esse caso. Vamos ouvir. Os policiais militares atenderam a ocorrência, os bombeiros também, e a Polícia Civil iniciou as investigações. A gente está verificando o que aconteceu. Esse homem, pelas informações, estava embriagado no momento que ocorreu esse incêndio. Há suspeitas de que ele tenha sido incendiado por uma outra pessoa da família dele ou da convivência dele. Então os policiais estão na rua, estão no local do crime para verificar o que aconteceu e dar mais uma resposta à sociedade sobre esse caso. Que horror, né, gente? Agora a gente fala sobre o caso do motoboy que está desaparecido desde segunda-feira, depois que foi fazer uma entrega de uma farmácia no condomínio Ourimar, na Serra. A moto dessa farmácia que ele utilizou para fazer a entrega foi encontrada em um local conhecido até como local de desova, numa plantação de eucalipto às margens da rodovia Aldifas Barcelos. Quem tem mais detalhes desse caso é a repórter Suzy Faria, que preparou uma matéria para a gente. Vamos ver. Ainda não se tem notícias do que aconteceu ou onde está o motoboy Emerson de Arruda Vieira, de 27 anos. O motoboy desapareceu na manhã dessa segunda-feira ao fazer uma entrega no conjunto Ourimar. A moto que ele usava, que pertence à farmácia onde ele estava trabalhando, foi encontrada na rodovia Aldifas Barcelos. Foi deixada numa área erma e ainda com a chave na ignição. Ela já foi devolvida ao dono.
Desde que o desaparecimento de Emerson se tornou público, o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa vem recebendo diversas ligações que estariam informando o paradeiro de Emerson. Só que até agora, nenhuma dessas ligações se concretizou. Emerson teria sido espancado e morto a tiros. O corpo dele teria sido desovado numa região de mata que fica atrás do conjunto. Isso segundo testemunhas. Mas até agora, nada foi encontrado. Pessoas que moram lá, né, que viram ele sendo espancado dentro do Orimar, dentro do prédio Rosa, e que eles bateram muito nele e depois colocaram ele dentro do porta-mala de um carro e levaram para esse lugar aí que eles estão falando que enterraram ele. Ele falou que estava com receio, só que ele não falou com os patrões dele porque ele era novato no serviço, então ele preferiu ficar quieto e ele falou comigo, eu vou trabalhar e Deus vai me ajudar, Deus vai me guardar. Ele não tinha dívida com ninguém de tráfico de drogas, ele estava trabalhando, pagava o vício dele e provavelmente foi porque ele era amigo de outras pessoas que esse pessoal tinha rivalidade. Pois é, gente, a Suzy falou ali na matéria dela sobre essas ligações que tanto a família quanto a polícia vem recebendo em relação ao paradeiro de Emerson, mas que até o momento nada foi encontrado. Bom, hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros foi verificar uma dessas ligações, inclusive, que dizia que o corpo de Emerson estaria atrás do condomínio Ourimar, numa região atrás do condomínio. O Corpo de Bombeiros foi lá verificar, chegou no local e encontrou apenas indícios, vestígios de sangue e por isso a Polícia Civil foi acionada e vai até o local. Essa é a última informação que temos sobre o caso. A gente continua acompanhando todos esses casos e eu volto com vocês no estúdio, Bruna e George. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Um mistério, né? O caso desse desaparecimento desse jovem, uma tristeza para a família. E a gente segue aqui nas notícias policiais, gente. Uma mulher usou uma pistola falsa para cometer assaltos no centro de Vitória. Ela foi presa quando tentava roubar uma loja. Olha, e que ficha criminal, viu? Várias passagens pela polícia, entre elas tráfico de drogas e assassinato. Essa mulher algemada e entrando na delegacia é Luana de Araújo, de 34 anos. Ela estava assaltando estabelecimentos no centro de Vitória, usava uma arma falsa e foi presa no início da noite desta terça-feira pela Polícia Militar, depois de tentar roubar uma loja de produtos naturais. Quando a gente passou em frente à loja de produtos naturais, uma senhora saiu gritando que uma mulher estava com uma pistola numa bolsa e tinha tentado assaltar ela, mas como viu a presença da guarnição, ela colocou automaticamente a pistola na bolsa e saiu em direção à Gama Rosa. Eu saí correndo atrás da senhora, direção à Gama Rosa, e meu parceiro cercou com a viatura pela parte alta. Com isso nós obtivemos êxito, entendeu? Em deter a senhora. De acordo com a polícia, o simulacro usado por ela é o modelo PT 24/7. Ele é idêntico ao que os militares utilizam em serviço. É idêntica à da polícia. Inclusive a vítima, ela ficou tão abalada com a situação que aconteceu na loja dela, que ela não quis vir no DPJ, que ela estava toda trêmula. Ao ser presa, a mulher ainda deu um nome falso para os policiais. Na delegacia foi descoberto o verdadeiro nome da mulher e que ela já tem diversas passagens pela polícia, por associação ao tráfico, tráfico de drogas e também por homicídio. A Polícia Militar está aqui trabalhando, a gente não cansa de trabalhar. For para o centro de Vitória, bater de frente com a guarnição, vai ser preso mesmo, não tem isso não. Olha, a suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de roubo e posse de droga para consumo próprio. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. O assunto agora é coronavírus. O número de leitos específicos para a Covid-19 foi atualizado pela Secretaria de Saúde. Agora são mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, ou seja, 407 pessoas estão internadas. No caso dos leitos de enfermaria, a ocupação é de 60%, o que corresponde a 423 vagas. Ao todo, 830 pessoas estão internadas com Covid, segundo os dados do governo do estado. O cenário já acende um alerta. O plano do governo do estado é abrir mais 120 leitos de isolamento para pacientes com suspeita da doença.
Essa semana, a previsão é de abertura de mais 39 vagas na UTI. E nas últimas 24 horas, foram registrados 1.587 novos casos de Covid-19 aqui no Espírito Santo. 15 pessoas morreram. No total, são 164.659 casos confirmados. O número de curados é de 151.813. O Espírito Santo já soma quase 4.000 óbitos pela doença. Um ex-servidor público foragido da Justiça Capixaba foi preso em Minas Gerais. Ele é acusado de desviar R$700 mil da Câmara de Vereadores de Itarana, noroeste do estado. Altair Lucas tem 47 anos e trabalha como tesoureiro da Câmara desde 2005. Mas o crime cometido por ele só foi descoberto esse mês. A esposa dele procurou a delegacia para registrar o desaparecimento do companheiro. A polícia deu início às investigações e descobriu o rombo de R$700 mil nos cofres da Câmara. Ontem, durante uma fiscalização da PRF de Minas Gerais, o carro dele foi interceptado na BR-262, na altura de João Molevade. Dentro do veículo, quase R$30 mil foram encontrados. Após consultas, a polícia descobriu que ele era foragido da Justiça do Espírito Santo. O homem será trazido para o estado ainda hoje. Ele já foi exonerado da Câmara de Itarana. O assunto agora é eleição. Está chegando a hora de exercer a cidadania, de escolher quem vai administrar o município que você vive e quem vai representar a sua comunidade na Câmara de Vereadores. Eleições em tempo de pandemia, gente, tem regras que precisam ser respeitadas. A gente que passa todas as informações agora com o repórter Luciano Rossetti. Boa tarde, Luciano. Exatamente, boa tarde, George, boa tarde, Bruna, boa tarde, amigos do TN. Realmente, né, essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo mudou totalmente o cenário dessa eleição, né, 2020. Inclusive, foi montado um forte esquema de segurança para o próximo dia 15, o próximo domingo. Mais de 5.000 policiais e mais de 1.000 viaturas estarão aí fazendo a segurança tão necessária nessas eleições especiais que vamos ter, né? A Manuela Machado fez uma reportagem sobre isso e a gente vai ver detalhes a partir de agora. Mais de 2.800.000 eleitores devem votar para prefeito e vereador no próximo domingo no Espírito Santo. E o governo do estado apresentou hoje como será o plano integrado de segurança nas eleições 2020. Representantes das polícias federal, militar, civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal mostraram como vão atuar no primeiro turno, no dia 15, e no segundo turno, no dia 28 de novembro. A compra de voto e a boca de urna são considerados os crimes mais comuns em dia de votação. E nas eleições de 2020 foi criado o termo circunstanciado de ocorrência, onde ônibus da Polícia Militar estarão presentes nas zonas eleitorais. Permite que a Polícia Militar faça ali no local mesmo a confecção desse termo e dissolva a ocorrência ali naquele momento nos crimes que forem permitidos, evitando a condução à delegacia. A Polícia Militar vai trabalhar com 70% do efetivo, incluindo os policiais do setor administrativo. Serão 5.469 PMs nas ruas. É um contingente imenso que demandou um planejamento extremamente forte da Polícia Militar. Manteremos o policiamento ostensivo nos locais de votação e todas as 1.727 sessões receberão policiamento da Polícia Militar. E para denunciar outros crimes eleitorais, a Polícia Civil criou um link eleitoral exclusivo, que pode ser realizado pelo 181. Ainda tem o aplicativo Pardal e o 190. Para ajudar nos flagrantes, a Polícia Federal vai atuar com drones, auxiliando na fiscalização. Nós vamos ter a possibilidade, através desses equipamentos quase que imperceptíveis, não só de subsidiar a tomada de decisões estratégicas, como também produzir elementos de prova, de modo que não tenha dúvida nenhuma que, com a sua utilização, haverá uma inibição daquelas práticas de boca de urna e corrupção eleitoral, que infelizmente são muito comuns no dia da eleição.
O Centro Integrado de Controle das Eleições estará conectado a Brasília e ao TRE do Estado. E como estamos em uma eleição em plena pandemia do coronavírus, cuidados como o uso de máscaras e distanciamento social serão exigidos nas zonas eleitorais. É importante que toda a comunidade votante ela respeite em todos os protocolos de utilização de máscaras, higienização do corpo, né, o tempo todo, evitar aglomeração. Dá para exercitar o direito de votar, dá para fazer tudo que tem que ser feito, respeitando as regras. Muito bem, estou aqui com a Rosiane Marroque, ela é membro da comissão de mesários do TRE, vai tirar aqui algumas dúvidas sobre algumas regrinhas, né, Rosiane, para essas eleições. São eleições especiais por causa da pandemia, como a gente vem mostrando aí todos os dias aqui no TN. Primeira regrinha, distanciamento. O que é fundamental e precisa ser respeitado, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, o distanciamento ele vai ter que ser cumprido por todos, né, no local de votação. Não só os eleitores, mas também aquelas pessoas que estarão a serviço da Justiça Eleitoral. Então, nós teremos distanciamento na fila, haverá marcações no piso, dentro das sessões eleitorais também, né, para marcar a distância segura do eleitor até o mesário e entre os mesários também, né? As mesas estarão dispostas dentro das sessões eleitorais, mantendo o distanciamento. Outra regrinha super importante, esse adereço da saúde, né? A máscara é fundamental. Sem máscara, não entra. Exatamente. Quem não tiver de máscara não entra nos locais de votação, né? E é importante a gente frisar que essa não é uma regra específica da eleição, né? A população já vem vivenciando isso há muitos meses, né? É obrigatório o uso de máscaras quando você vai entrar em qualquer local, né? Comércio, farmácia, supermercado. E na eleição isso não poderia ser diferente, né? Então, só entra na escola, nos locais de votação, o eleitor que estiver de máscara. Agora, uma coisa interessante, né, é o horário especial para os idosos. Esse horário começa às 7 da manhã e tem umas regrinhas também que a gente precisa obedecer, não é isso? Exatamente. A gente teve o horário de votação ampliado, né, nessas eleições em razão da pandemia. Então, a votação ela vai começar às 7 horas da manhã. E o horário de 7 até as 10 horas, ele está reservado preferencialmente para os eleitores maiores de 60 anos que fazem parte do grupo de risco da Covid, né? Não é um horário exclusivo, tá? É um horário preferencial, mas a gente pede realmente que pessoas que não fazem parte desse grupo deixem para votar após as 10 horas da manhã. Isso é legal, né? Não é um horário exclusivo, tá, amigos do TN? É um horário preferencial. Mas se a pessoa tiver, mesmo na pressa, precisa numa consulta, precisa no trabalho, precisa em qualquer lugar, tem algo importante, o idoso vai passar na frente, não é? Exatamente, né? Não é exclusivo aos idosos, é preferencial. Então, as pessoas que estão fora desse grupo, mas que comparecerem dentro desse horário, elas precisam estar cientes que elas precisam aguardar a hora delas na fila, né? Então, todos os idosos, todas as pessoas maiores de 60 anos que forem chegando, vão passar na frente. E isso pode aumentar um pouco mais o tempo de espera ali para poder fazer o voto. E o interessante também, com relação à segurança em saúde, né, um ponto muito interessante, é a pessoa tentar ir sozinha, né? Não é pegar a família toda, vamos votar todo mundo, aí enche o carro e vai, acaba causando uma aglomeração também. Na verdade é o seguinte, eleição sempre foi um sinônimo assim de realmente a festa da democracia, né? Então as pessoas, eram momentos de encontro realmente, né? Então ia a família inteira votar, você revia as pessoas que você não via há muito tempo, né? Mas em época de pandemia é importante a gente frisar que esses hábitos precisam ser diferentes. Então a gente pede para as pessoas irem sozinhas aos locais de votação e terminou de dar o voto, se retirar do local de votação, para a gente ter o mínimo de pessoas possível circulando nas escolas. Levar a sua própria caneta também, né? Pois é, né? A gente não vai ter a votação biométrica, né? O reconhecimento pela biometria. Os eleitores terão que assinar o caderno de votação e aí a gente pede para que cada eleitor leve a sua própria caneta, né? Nós teremos canetas nas sessões eleitorais, álcool para higienização das mãos, mas se cada eleitor levar a sua própria caneta, isso pode ser que ele se sinta mais seguro e a gente traga ainda mais segurança para o processo. E se a pessoa precisar justificar,
não ir até a sessão, né? Tenta fazer pela internet ou então pelo aplicativo e-Título. Exatamente. A gente pede realmente que as pessoas que precisem justificar a ausência, né, porque estão fora do domicílio eleitoral, que elas não compareçam aos locais de votação, né? Essa ferramenta de justificativa, ela foi incluída no aplicativo e-Título e por lá, pelo sistema de GPS do celular, ele identifica que o eleitor está fora do seu domicílio e permite a justificativa ali no dia da eleição. Perfeito, Rosiane. Essas eram as principais dúvidas, né, dos amigos do TN, nossas também. São eleições especiais por conta da pandemia, como a gente vem mostrando aí ao longo dos nossos telejornais. É isso. Muito obrigado, Rosiane. Falei com a Rosiane Marroque, ela é membro da Comissão de Mesários do TRE. Recado dado, Bruna e George, volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado pelas informações. E agora a gente fazer a nossa parte, né? Estudar cada candidato e votar com consciência. Isso aí. Pessoal, agora a gente fala do atropelamento de uma moradora de rua na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Pois é, gente, a mulher atravessava a pista quando foi atingida por um motociclista que também se feriu. A marca no asfalto mostra a distância que o motociclista e a pedestre foram arrastados. As vítimas são uma moradora de rua de 32 anos e um porteiro de 29 que seguia para o trabalho. O capacete usado pelo piloto se soltou da cabeça no momento do acidente. A moto teve o painel arrancado. Tudo aconteceu por volta de 7 horas da noite desta terça-feira, na pista lateral da Rodovia do Sol, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a mulher que se abrigava aqui nesta casa abandonada saiu aqui do local e tentou atravessar a rodovia quando foi atingida em cheio pelo motociclista, que seguia sentido Guarapari. Os dois só pararam cerca de 20 metros depois do local do acidente. A via ficou interditada por quase 2 horas para atendimento às vítimas. Elas precisaram passar por procedimentos médicos ainda na ambulância de UTI móvel. De acordo com a polícia, a moradora de rua teve lesões na cabeça. Já o motociclista ficou com muitos ferimentos por todo o corpo. Os dois foram socorridos em estado grave para o hospital. Não tivemos acesso ao estado de saúde das vítimas. A gente muda de assunto agora, gente. Uma criança morreu depois que um caminhão tombou no norte do estado. O veículo tombou depois que o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. A criança, identificada como Richarlison Ferreira Custer, de 12 anos, viajava no carona do veículo e ficou presa embaixo do tanque de combustível do caminhão. O acidente aconteceu no interior de Boa Esperança. Uma retroescavadeira teve que ser utilizada para retirar o corpo do menino. O condutor do caminhão, que é primo da vítima, foi socorrido com suspeito de fratura no braço. Nossa, que tristeza, hein? Muito triste. Olha, agora o flagrante do arrombamento. O bandido invadiu uma casa no bairro Fradinhos, em Vitória. Ele levou R$25 mil em joias e aparelhos eletrônicos. Toda a ação foi registrada pelo circuito de segurança. 2h40 da tarde, em plena luz do dia, o ladrão aparece nas imagens. Anda de um lado para o outro, fica um tempo parado, olhando pelo portão de vidro da casa. Tenta subir por um lado, desiste e vai pelo outro. Aí sim, escala o muro. Essas fotos mostram o ladrão dentro da residência. A casa é da irmã do Marcelo, fica no bairro Fradinhos, em Vitória. A irmã e o cunhado de Marcelo estão viajando desde domingo e ligaram para ele pedindo ajuda porque viram pelas câmeras que alguém tinha entrado na casa. Recebi uma ligação do meu cunhado, que está na Bahia, né, a viagem de férias, e pediu que eu viesse até aqui, porque quando ele olhou no celular dele, né, o monitoramento das câmeras, ele viu que tinha uma pessoa dentro da casa dele. Chegando aqui, Marcelo se deparou com o portão da casa aberto. O portão estava aberto, né, a cerca elétrica estava danificada, né, até então nós tínhamos pensado que ele tinha entrado pela porta da cozinha, mas aí hoje, ao amanhecer, nós percebemos que a tela do quarto da neném estava cortada. E foi aí que a gente foi entender de fato o que aconteceu. Depois de ver que não tinha ninguém na rua, o ladrão foi até o padrão de energia. Usou aquela caixa ali para subir, pular o muro, ir até uma das janelas da residência, cortar a tela de proteção e entrar na casa. Lá dentro ele permaneceu por cerca de 8 minutos. Foi o tempo suficiente para dar um prejuízo para a família de mais de R$25 mil.
Foi levado muitos objetos, né, eletrônicos, relógios de valor, perfumes, computador, celular, videogames, joias, né? Isso tudo ele colocou dentro de mochila? 2 mochilas cheias ele saiu daqui. A casa tem cerca elétrica e um cachorro da raça pastor alemão, que de acordo com a família estava solto. Mas mesmo assim, o ladrão conseguiu invadir a residência. O sentimento do irmão da vítima é de impotência. Eu fico triste porque são pessoas boas, pessoas do bem, né? Eu espero que a justiça seja feita, né? Para que outras famílias não fiquem à mercê de uma situação dessa, né? É revoltante mesmo, né? A Polícia Militar diz que em todo o mês de outubro há somente um acionamento via CIODES para a PM atender a ocorrência de crime no bairro Fradinhos, em Vitória. Dessa forma, a PM reforça que em caso de crimes em andamento, uma viatura deve ser acionada pelo CIODES, no 190. Quando não há detidos em flagrante, como é o caso do telespectador, é necessário que a vítima registre o boletim de ocorrência na delegacia, para que o fato seja investigado e o suspeito identificado. Agora acompanhe só essa. A polícia identificou o casal que vinha cometendo uma série de furtos no comércio de Cachoeiro de Itapemirim. Câmeras de monitoramento flagraram um dos crimes. O alvo foi uma loja de celulares. Primeiro, o parceiro dela, de 30 anos, vai para o balcão para distrair a atendente. A mulher, de 39 anos, entra e vai direto para a vitrine. Presta atenção. Ela pega uma caixa de som e, como num passe de mágica, desaparece com o objeto. Ela olha se ninguém percebeu, abaixa e pega o equipamento. Pois é, o casal saiu da loja tranquilamente e, num ponto de ônibus, vendeu por R$100 a caixa de som, que custa R$650. O casal acabou detido e explicou o truque. Disse que por baixo do vestido usou um short de lycra para esconder o objeto. Segundo a polícia, a dupla vem praticando vários furtos em Cachoeiro. Agora, Bruna, além desse truque aí de ser um short de lycra, tem que ter muita habilidade para fazer isso. Que habilidade, né? Eu ia falar exatamente isso. Que rapidez, vou te contar. Cara de pau aí dessa dupla. Agora, pior ainda é quem comprou lá no ponto de ônibus essa caixa de som por R$100, né? É o que a polícia sempre fala, né? Enquanto tiver gente para comprar, esses crimes não vão acabar, né? E a seguir, crime em Itapuã, Vila Velha. Um jovem foi perseguido e baleado. Ainda em Vila Velha, teve capotamento no centro. Os moradores contam que os acidentes são comuns na região por causa da alta velocidade. E o TN1 faz um alerta. Cuidado, tem gente perdendo perfil em rede social porque tem golpista enviando link falso. Um risco que você não precisa correr se ficar ligadinho aqui no TN1 para saber como é que funciona o esquema dos criminosos virtuais. A gente volta rapidinho. TN1 de volta. A polícia está à procura dos suspeitos de balear um jovem de 18 anos em Itapuã, Vila Velha. De acordo com testemunhas, o rapaz estava sendo perseguido por homens de bicicleta. Ao entrar numa rua sem saída, a vítima foi atingida por disparos e teria ficado gravemente ferida. Uma colega do rapaz diz que ele saiu de casa para depositar dinheiro para a mãe, que mora no Rio de Janeiro. O SAMU foi acionado e o jovem foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde da vítima. Denúncias sobre o crime podem ser repassadas através do 181. Olha, cara de pau para essa notícia é pouco. Um jovem foi preso por dar cavalo de pau no meio da rua, colocando a vida de pessoas em risco. O jovem de 23 anos foi flagrado por câmeras de monitoramento dirigindo um Peugeot sedã e fazendo manobras perigosas. Olha só, o chamado cavalo de pau foi dado na rua de uma unidade policial e de um posto de saúde, local que costuma ser bem movimentado, mas deu ruim para ele, viu? As peripécias criminosas foram flagradas por policiais da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos. Eles foram atrás do motorista, que desobedeceu a ordem de parada, tentou fugir, mas acabou detido. Fernando Abreu Rócio pagou uma fiança de R$5.000 e vai responder pelo crime em liberdade. E a gente lembra do caso do centro de Vitória, que o homem deu esse cavalo de pau, inclusive quase pegou uma
uma pedestre que estava passando lá no local, né? As pessoas precisam parar de fazer isso. E também depois, o que aconteceu lá no centro, né, na área do Sambão do Povo ali, e ele acabou morrendo depois que causou o acidente, não é? Esse caso, ele acabou morrendo também, ficou internado. Esse caso é do motociclista que estava fazendo cavalo de pau. Tem um outro perto ali do Parque Boscoso que tem a filmagem, que quase pegou uma pedestre que estava passando. 2 casos que chamam a atenção. Imprudência, né? E a gente segue aqui falando de trânsito. Teve acidente no centro de Vila Velha. Um professor seguia por uma movimentada avenida do bairro quando perdeu o controle da direção, bateu em um carro estacionado e capotou. Um terceiro veículo ainda foi atingido. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Quem mora na região reclama dos constantes acidentes no local. Em muitos casos, os motoristas estavam em alta velocidade. O carro modelo Citroën C4 ficou capotado no meio da rua Coronel Sodré, no centro de Vila Velha. No carro estava apenas o motorista, que perdeu o controle da direção, bateu em outro veículo que estava estacionado e acabou capotando. O outro automóvel atingido é esse Sandero prata, que teve a traseira danificada e o eixo deslocado. No momento do acidente, o motorista do C4 usava cinto de segurança. Um terceiro veículo que também estava parado foi atingido e teve pequenas avarias. O dono dele é esse empresário que estava em casa e ouviu o barulho do acidente. Eu estava em casa, aqui em cima, e ouvi primeiro uma pancada forte, um segundo depois uma segunda. E a segunda, acho que foi desse segundo veículo que acabou encostando no meu aqui, estacionado. Foi um susto, estava com a minha filhinha pequena e ela se assustou, né? Veio correndo pro colo da gente. O C4 ficou bastante destruído e demorou para ser retirado do meio da rua. O trânsito não foi interditado no local e outros motoristas tiveram dificuldades para passar pela via. Eu conversei com o motorista que provocou o acidente. Ele é um professor de 40 anos de idade, não teve nenhum tipo de ferimento, nem precisou de atendimento médico. A Polícia Militar esteve aqui no local, registrou o boletim de ocorrência e agora, mais de 2 horas depois do acidente, o carro continua ali no meio da pista, aguardando para ser rebocado. O morador conta que não é difícil flagrar motoristas que entram em alta velocidade na rua. De acordo com ele, recentemente, um senhor quase foi atropelado. Aqui é uma rua estranha, vem os carros descendo do morro, muita gente vem em alta velocidade, acho que não era o caso do rapaz. É meio assustador, às vezes vem gente assim, vizinho nosso aqui quase foi atingido por um carro, tentou ultrapassar outro que estava devagar pela contramão, por sorte não aconteceu nada. Olha, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha informou que uma equipe de engenharia vai ao local para reforçar a sinalização da via. Informa ainda que o grupamento de trânsito da Guarda Municipal vai intensificar a fiscalização no local, mas pede que o motorista obedeça à sinalização como forma de prevenir acidentes. É o básico que o motorista tem que fazer. Com certeza. Olha só, gente, imagina utilizar uma rede social como ferramenta de trabalho e, de repente, perder tudo o que conquistou em anos. Fotos, seguidores, registros. Olha, foi o que aconteceu com uma modelo capixaba. E ela não está sozinha. Nas últimas semanas, muitas contas de usuários do Instagram foram hackeadas. A modelo Daniele Tanuri recebeu essa mensagem, supostamente do Instagram, dizendo que ela havia violado os direitos autorais em uma postagem. E caso não desse um retorno, teria a conta encerrada em 48 horas. Preocupada, ela nem observou mais informações do destinatário e acabou clicando no link sugerido. Imediatamente teve a conta hackeada. Eles mandaram a mensagem, só que quando eu abri, aparece o símbolo do Instagram, como se fosse realmente o Instagram me mandando uma mensagem, dizendo que o meu Instagram tinha violado algumas regras. E se essa mensagem estivesse errada, era para eu clicar. E aí eu cliquei na hora. Eu cliquei na intenção de justificar, e na hora já minhas fotos já começaram a sumir, e aí eu falei, pronto, fui clonada. E durante a reportagem, Daniele recebeu a mensagem de uma amiga que também havia perdido a conta do Instagram. Eu acabei de receber a mensagem da Musa de São Paulo, que acabaram de clonar o Instagram dela também. Daniele trabalha como modelo há 1 ano e meio e usa o Instagram profissionalmente. Tanto que ela foi eleita em 2020 a Musa do Espírito Santo e vai concorrer em dezembro agora à faixa de Musa do Brasil. Mas, como perdeu seguidores, acabou perdendo patrocinadores.
Eu fiquei bem chateada porque nós estamos na etapa final do concurso, né, de Musa do Brasil, e meu Instagram era totalmente para trabalho. O especialista em crimes eletrônicos, Eduardo Pinheiro, dá algumas dicas de como evitar a ação de hackers. Para evitar cair nesses crimes, as pessoas devem, primeira coisa, ativar a verificação em 2 etapas da sua conta, para você dotar a sua conta com duplo grau de proteção, de segurança. Segunda dica, criar senhas fortes, senhas complexas. E também tomar muito cuidado, fortalecer a senha do seu e-mail de recuperação da conta. E por fim, não clicar em links suspeitos ou que tenham mensagens alarmistas, que aí já pode ser um bom indício de um golpe. Crime que prejudicou também a Prefeitura de Vitória. O site da Prefeitura foi hackeado e o sistema está fora do ar. A polícia investiga o caso e Daniele também pretende registrar um boletim de ocorrência. Conversei já com alguns amigos policiais e me orientaram a dar queixa. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem ocorrência em uma delegacia ou de forma online. O site é delegaciaonline.cesp.es.gov.br. A partir daí, as investigações serão iniciadas. Quarta-feira, 11 de novembro. Casos de Covid aumentam e o estado tende a abrir mais leitos de UTI. Acrobacia de tirar o fôlego na praia. Aluguel residencial já é reajustado em até 16%. 1.160 câmeras vão fazer vigilância 24 horas em rodovias. Empresas criam empregos em 17 áreas com nova lei dos impostos. E ainda destaque no Jornal A Tribuna. No caderno AT2, humor de A Praça é Nossa no palco. Em esportes, primeiro desafio de Ceni é quebrar tabu. E no caderno de imóveis, conforto e lazer na enseada do Suá. A gente fala agora do caso Gabriela Sherman. O julgamento continua hoje no Fórum Criminal de Vitória. O caso tramita na Justiça há 24 anos. Foi adiado pela última vez no dia 28 de abril por causa da pandemia do coronavírus. 7 jurados participam do júri. Ontem, 4 testemunhas foram ouvidas, entre elas a mãe de Gabriela. Hoje vão depor a última testemunha da acusação e 7 de defesa. Gabriela morreu depois de cair do 12º andar de um prédio na Mata da Praia. O crime foi em setembro de 1996. O ex-namorado da jovem, Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, é acusado de homicídio. A defesa do empresário, no entanto, alega que a vítima cometeu suicídio. Falando em eleições, novamente vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura da capital. Pasolini do Republicanos, carreata em Santo Antônio, João Coser do PT, entrevista à emissora de TV e caminhada em Anguetá, Neuzinha do PSDB, sessão ordinária, Gandini do Cidadania, encontro com lideranças e reunião com a coordenação de campanha, Sérgio Sá do PSB, reunião com o Sindicato dos Portuários, caminhada em Nova Palestina e Conquista e reunião com apoiadores, Ralfer Luide do PL, visita em Jardim Camburi e região de Mangue Seco e reunião online com apoiadores de campanha. Mazinho do PSD, grande caminhada no bairro Maria Ortiz, sessão na primeira Câmara, sessão ordinária e live com o grupo Domingos Martins. E Rafael Furtado do PSTU, panfletagem virtual durante o dia. Gilbertinho Campos do PSOL não tem agenda oficial hoje à tarde. Nami Schecker do PCdoB vai percorrer a cidade em carro de som. Coronel Newton do Novo, gravação durante todo o dia. Heron Domingos do PRTB e Capitão Assunção do Patriota não encaminharam. Gente, lembrando que na eleição deste domingo a votação começa às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde. O TSE pede que seja respeitado o horário preferencial de 7 às 10 para maiores de 60 anos, mas não está proibido que eleitores abaixo dessa idade votem. Agora, meio-dia e 27, o TN1 faz um rápido intervalo, mas continue com a gente.
TN1 está de volta em apenas 15 dias. Os moradores já contabilizaram 10 crimes no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, entre assaltos, furtos e arrombamentos. Pois é, a população reclama da ausência da polícia no bairro, o que tem atraído cada vez mais os bandidos. Olha só o resumo de como foram os últimos dias aqui no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Dia 3, entraram no meu prédio que eu tenho ali e arrombaram a porta, o portão da entrada, e roubaram 2 bicicletas que estavam acorrentadas. O meu vizinho aqui do lado já entraram a semana passada e roubaram a ferramenta de trabalho dele, que ele é marceneiro, uma máquina de R$ 1.400, levaram. A nossa vizinha da rua Manuel de Lima ali, entraram, ela não estava em casa, eles entraram, arrombaram o portão, levaram tudo dela. Em apenas 15 dias foram registrados cerca de 10 crimes. Foram tantos assaltos, arrombamentos e furtos que a moradora até começou a anotar em um caderno para não perder as contas. Na rua de baixo, Eduardo Farique, ali entraram só numa... É tipo um condomíniozinho fechado também. Entraram ali 4 vezes esse último mês. Aqui nesse prédio, essa noite de domingo para segunda, arrombaram esse portão aqui atrás de mim e levaram uma moto. E não existe mais hora e nem local para os criminosos agirem. Recentemente, eles assaltaram um restaurante às 2 horas da tarde em uma das principais ruas do bairro. Há 30 anos no bairro, a dona do restaurante relembra os momentos de terror que viveu. Ela teve uma arma apontada para a cabeça e toda a família refém. Só vi assim já o cara com a arma em cima da gente, já botando a gente pro chão. Aí eu pedi a ele, falei, moço, eu tô toda costurada. Ele disse, não quero nem saber. Ele botou o revólver na minha cabeça, você vai deitar. De um mês para cá, os assaltos aumentaram. O líder comunitário do bairro acredita que tantos crimes assim sejam consequência do abandono da região. A gente, na verdade, é abandonado, tanto pela prefeitura, tanto pela guarda. Às vezes a gente pede, aciona aqui e eles demoram a vir. Ou falam que não tem quantidade de assaltos, mas a gente vê assaltos recorrentes e aumentando cada vez mais aqui no nosso bairro. A gente fica muito triste, a gente não tem liberdade de deixar nossas coisas, a gente não tem liberdade de ficar na rua, a gente não tem liberdade de andar com o nosso celular, com nada, a gente não fica, todo mundo preso dentro de casa. Aí eles entram sem a gente ver, pelo menos a gente não vê, e roubam o que a gente tem. Olha, apesar dos relatos dos moradores, a Polícia Militar informou que realiza diariamente policiamento ostensivo em todo o bairro. O comando da 2ª Companhia do 4º Batalhão também está à disposição da comunidade e também da liderança comunitária para conversar e avaliar o que pode ser alterado em relação às ações de policiamento. Imagina se isso não fosse feito, né, Bruno? Imagina como é que estaria lá. Jorge, dizem que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, não é isso? É bem assim que a gente fala. Na pandemia, nos fechamos em casa e tivemos que nos adaptar ao novo normal. É isso aí, Bruno. A Casa Cor desse ano também se reinventou e abriu janelas para mostrar o mundo da arquitetura e da decoração de uma forma diferente. Menos contato físico e mais experiência visual. Com o evento da Casa Cor adiada por conta da pandemia, o jeito foi inovar. Para não passar em branco, criaram um projeto dentro das normas de segurança e com um formato bem diferente. São 7 containers com vários ambientes. Esse projeto surgiu desse processo que nós passamos com a pandemia, com a quarentena. Então fizemos uma grande reflexão por tudo que estava acontecendo e criamos o projeto Janelas Casa Cor. É como se fosse uma vitrine. A exposição é toda externa. As pessoas não têm contato com os objetos e com o ambiente. Apreciam apenas de fora. É um projeto que a gente costuma chamar de fisital, físico e digital. Então elas vivem a experiência de percorrer todo esse espaço, observar os espaços projetados dentro de um container. Depois elas podem apontar a sua câmera para o QR Code e visitar virtualmente. Então nós temos um tour 3D, filme com os arquitetos, um guia digital, fotografias, biografia dos profissionais. Há 24 anos no mercado, a Casa Cor já é uma tradição no Espírito Santo. Esse ano chama mais atenção ainda pela ousadia e criatividade. Todo mundo que vier aqui ao shopping visitar o evento
vai conseguir visualizar os ambientes através da fachada de vidro, mas também pelo QR Code. Você vem aqui, direciona sua câmera para esse símbolo aqui do QR Code e a partir desse link você vai entrar num tour virtual. Então vai ser como se você estivesse dentro do container. Peace and love and happiness. Renata está com um ambiente na exposição. Há 3 anos no mercado, ela diz que é um momento desafiador e tem que se adaptar. Cada um pensou em contextualizar cada espaço ao momento também, trazer tecnologias e soluções, e inspirar, claro, o objetivo final também é fazer com que todos que passem por aqui se sintam mais felizes, tenham um momento de descontração, um momento de apreciação e saiam daqui mais inspirados. Que bacana, né? A Casa Cor se reinventando, vários ambientes bonitos e todo mundo vai conseguir participar sem risco de contaminação. Muito legal, né? Gente, boa ideia. O evento vai até o dia 6 de dezembro no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. A entrada é de graça. Tá na hora de encerrar o jornal, né, Jorge? Agora, 12h35. Beijão, gente. Até amanhã, viu? Estamos te esperando aqui no mesmo horário. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E a gente te espera amanhã, 11h40. Até lá. Tchau.